Eu advoguei durante 3 anos. E aí, depois, advogando, comecei a conhecer as carreiras policiais, tanto civil quanto militar, e comecei a estudar para esse concurso. Na verdade, eu iniciei os meus estudos focada na carreira de delegado, né? Certo, tu querias ir para civil. Isso, queria ir para civil. E aí, acabei Que passando... é necessário tu ser, antes, um advogado, né? Ter direito, isso. Eu tinha necessidade de ser formada em Direito. E acabei passando na Polícia Militar e assumi. E sou muito feliz. A Polícia Militar me trouxe grandes amigos, me trouxe várias experiências, possibilidade de ajudar várias pessoas, abriu muitas portas para mim também. E aí você começou patrulhando de bike aqui no centro da cidade, foi isso? O primeiro serviço mesmo eu trabalhei no setor de operações. A gente fazia blitz, a gente participava de jogos do JEC, jogo de basquete, né, algumas operações específicas assim. Patrulhamento normal. Menos violentas, eu vou chamar assim, não era rota, não é o pessoal que... Não é especializada, né, não era especializada, era um serviço ordinário. E aí depois passei para Bike Patrulha, que fazia a região central. E depois fui para a Rádio Patrulha, aí eu era a guarnição que cuidava do bairro Vila Nova e Costa Silva, né? O que é uma rádio patrulha? É a guarnição que vai atuar, que vai dar o primeiro atendimento de fato. Ah, ok, aquele carro que está ali na comunidade, que você chama de 190 e ele vai aparecer. Isso, quando você liga lá, estão roubando, furtaram, eu era aqui atender. Era a primeira guarnição que chega. Né? Normalmente em 4 pessoas? Dois são policiais. 2? Isso, 2 policiais. Rádio Patrulha são 2 policiais e aí são responsáveis por determinada área. No meu caso era Costa Silva e Vila Nova, que é uma área muito grande, inclusive. Para uma viatura só Isso. cobrir esses 2 bairros? Isso. Na época Nossa era Senhora. uma viatura que cobria os dois bairros. Claro que a gente tem várias viaturas em Joinville, então se houver necessidade, há o apoio. Isso, exatamente. Né? Mas você andava armada? Sempre. Atiraste em alguém? Sempre. Não houve essa necessidade, graças a Deus, né? Não houve essa necessidade. A gente tem a imagem de que a polícia acaba sempre matando, atirando, mas isso não é uma realidade, né? Não. Ainda mais em Santa Catarina. Não é tão comum. Nossa PM é exemplo do país, né? Exatamente. Então essa é a última instância que você vai chegar. Existem outros meios de você conter o indivíduo, né? O uso progressivo da força prevê isso. Mas você usou técnicas para poder, por exemplo, segurar um homem, uma mulher, enfim? Com certeza. Técnicas de mobilização, spray de pimenta, a tonfa, né? Que as pessoas chamam de cacetete, né? Mas a tonfa, né? Algumas técnicas você tem que utilizar até chegar ao nível de arma de fogo, né? Ou às vezes, né? Passaste por algum momento que tu sentiu perigo, medo? Adrenalina, eu acho. Mas na hora medo, lá você não é medo, não é a Tá com a farda e pronto. A adrenalina acaba subindo. Não é questão de medo, assim, sabe? É mais, acho que a adrenalina, aquela emoção do momento. Sentes falta? Sim, eu estou há mais de um ano afastada Afastada não, né? Quando tem operação a gente acaba participando, mas longe, de fato, do dia a dia da rua. Agora eu faço parte da comunicação social, né? Do Comando Regional. E aí acaba que sinto falta, com certeza. Apesar de que a qualidade de vida do setor onde eu trabalho hoje me dá um pouco mais de qualidade de vida. Dali tu também criou uma nova caminhada paralela, que foram as redes sociais. Sim. Onde ficou muito evidente esse empoderamento da mulher. Tu usa, lógico, a tua beleza, mas não é a beleza que te faz o impulsionamento. É a mensagem que tu transmite. As tuas postagens, né? Em que tu faz as pessoas raciocinarem, pensarem e se integrarem nessa nova vivência que temos que ter com relação às mulheres. Nós, homens, né? Nós estamos numa escola ainda com aulas atrasadas, né? Vamos chamar assim. Nesse momento, quando tu fez esse novo, não é essa nova estratégia, vou chamar assim, né? Que tu via mulher na violência da polícia. Sim. Ali, tu atendendo a violência, né? E daí daqui a pouco tu pensou, não, mas isso a gente pode ter uma outra forma de abordar. Foi assim? Eu entendo, Sérgio, que isso é algo meu há muitos anos já. Eu me considero que eu passei por alguns processos na vida. Por exemplo, fui proibida de jogar futebol porque não era coisa de mulher. Mas pelos teus pais, não? Isso, pelo meu pai.
E não tem nada, né? Não tem nenhum remorso, não tem nenhum ressentimento nesse sentido, mas são processos que a gente vive e ele acabou vindo também de um período que a mulher realmente não era, isso não é coisa de mulher, isso é coisa para homem, que você quer jogar bola, vai buscar uma sapatilha, e não era, né? E não era o que eu gostava. Então, eu fui proibida aos 13 anos de... Proibida não, meu pai simplesmente proibiu. né? Não vai mais jogar... Proibida que fosse, acabou. Não vai mais, não é pra menina, vai buscar outra coisa, né? Frases também, assim, que... é uma pena que a primogênita não é menino, pros negócios da família. Isso, assim, coisas assim... Sabe que isso eu nunca tinha ouvido de ninguém? Mas que pena que não nasceu um menino, nasceu uma menina. É porque era um negócio muito masculino, né? A questão de comércio de autopeças, né? De carro, veículo e tal. E para rei a gente entende, né? Tem que nascer um primogênito, um homem, para ser rei. Exatamente. Mas assim, não entendo que não foi nada, não foi por mal, sabe? O teu pai te recebeu muito bem. Só que a cultura da época era essa. Isso, exatamente. Melhor que fosse. E de onde ele veio também, né? Com os avós e tal. Então, uma cultura machista mesmo, né? Se você for para pensar, uma menina ter que ouvir isso, né? E com 13, 14 anos ter que ouvir isso. E não era por maldade dele, mas eu entendo que foram processos... Mas aquilo te marcou. Isso. E aí, eu posso dizer até que gerava uma certa revolta em mim. Poxa, por que eu não posso fazer isso só porque eu sou menina? Mas eu não vou deixar de ser menina. Sim. Entende? Eu não vou deixar de ser menina por gostar de jogar futebol, eu não vou deixar de ser menina por gostar de jogar bola, de estar lá descalço com os meninos. Não vou, eu vou continuar sendo menina. E eu acho que essa sempre foi uma luta desde de novinha, assim, que eu comecei a me entender por gente, principalmente a questão de... eu percebia que as mulheres eram... ou ela é bonita ou ela é inteligente. As suas coisas não podem. Ou ela é bonita ou ela é inteligente. Ou é feia e burra. Não podia ser uma coisa ou outra, era difícil, né? E aí também a questão de você só conseguir chegar, só conseguiu porque é bonita. Só tá lá porque é bonita. Então, isso é uma coisa que sempre me incomodou. Sempre me incomodou. E aí Tem uma música da Taylor Swift, né? Que eu adoro, que ela fala exatamente disso. Uma competição numa empresa, deve conhecer a música. Sim. Né? E em que ela fala exatamente isso. Se eu fosse um homem, eu estaria descansando, não sei o quê, sendo o cara. Mas eu trabalho mais e tenho menos. Ganho menos, né? Sou reconhecida mesmo. É uma música que põe bem essa vírgula do que tu estás falando. Exatamente. É legal que no funcionalismo público você não tem essa diferenciação de salário só por ser mulher, né? Mas a gente sabe que na iniciativa privada assim. acaba acontecendo. Então eu vi a oportunidade de você começar a chamar a atenção das mulheres para isso. Mas te confesso que é mais fácil ser ouvida por homens do que por mulheres. Porque o machismo é maior entre nós do que entre os homens. Mas eu não entendi isso. Acredite se quiser, Sérgio. Acredite se quiser. A única coisa que eu sei é que a mulher se veste para mulher. Ponto. Essa é a regra que eu sei que existe. E é o que mais machuca, sabe? As mulheres ainda não todas, né? Obviamente tem muitas que já perceberam isso, mas muitas ainda estão com aquela estrutura machista na mente e acaba vendo a outra que está saindo desse contexto como alguém que não a representa, alguém que quer aparecer, alguém que quer... Então é difícil comunicar, sabe? Você quebrar esse gelo, quebrar essa barreira ali de acessar. Ela prefere o mundo em que ela está vivendo. Ela não quer mudar o mundo. Quer ver uma questão bem característica, assim, o julgamento, como as mulheres julgam uma ou outra. Você não vê um homem julgando um outro. Muito difícil você ver um homem julgando o jeito que o homem está vestido. Olha o jeito que ele veio na academia. Nunca. Sérgio, você vai para a academia e fica olhando o jeito que os homens se vestem? Nunca. Você fica falando... as mulheres se vestem para as mulheres. E aí, ou você fica olhando o jeito que eles se comportam na academia, você vai lá, faz seu treino e vai embora. Né? Você não se incomoda. Sem dúvida. E as mulheres, muitas delas, se incomodam porque a outra está muito exposta, está se expondo demais, está mostrando muito corpo.
E aí tem uma série de fatores, eu acho, envolvida, além da questão do machismo que está estruturado ali, também a questão da própria insatisfação em relação ao próprio corpo. Também Mas é a questão emocional em relação ao homem, né? Hoje as mulheres, lógico, ela tem caminhos completamente distintos das outras. Algumas casadas, mal casadas, né, que continuam sofrendo para manter um casamento. Outras que têm violência na própria casa, mas continuam casadas porque dependem do dinheiro, né, do marginal. E tem mulheres que não, que acabam vivendo a sua própria vida, estão muito bem, obrigado. Sim. Né? Essa relação de emoções também dá para identificar onde está o machismo da mulher? Tem algumas características que sim. A mulher, várias situações, por exemplo... Você é casada? Eu sou solteira. Isso, e tem um filho que eu conheço maravilhoso, Isso. que é o teu grande companheiro. Exatamente. Mas só para quem não te conhece em casa, para se entender. Isso. E você é uma mulher bem resolvida. Isso. Por isso que é invejada. E é difícil de as pessoas entenderem isso também, porque o que eu percebo também é que muitas mulheres ainda não descobriram essa coragem, essa força de sair desse relacionamento. Muitas sofrem violência doméstica, violência psicológica, dependência financeira, Sérgio, de não se ver longe daquilo. E a minha ideia no Instagram é justamente mostrar para ela, é possível. É possível. Qual caminho? Você Arregaçar mangas. Mostrar força. O caminho é encarar. É arregaçar as mangas, tira o vitimismo de lado, tira a coitadinha de lado e bota a carcaça aí, a armadura de guerreira e vai. E vai sem ficar esperando que os outros tenham pena de você e nem que ninguém esperando que alguém te deve alguma coisa, ninguém te deve nada, ninguém vai te fazer nada, é você por você e você tem essa capacidade, basta querer. O que eu vejo é que muitas estão Independente acomodadas. da situação financeira. Exatamente. Se é uma mulher mais singela na sua vida, né? Exatamente. Portanto, vai ter que trabalhar para sustentar a própria casa, né? Exatamente. Eu passei por situações muito difíceis, né? De financeiras também. E, estudei durante muito tempo para me formar com bolsas bem grandes, assim, bolsas de estudo para poder me formar. E em várias situações assim na minha vida bem complicadas, né? Tive que em determinado momento vender trufa na rua. É isso. E também e aí o que a maioria da sociedade machista diz? Você é bonita, você pode arranjar um marido, para que isso que você está fazendo? Ou pior ainda, né? Alguém para te sustentar, né? E isso é muito comum. Isso é muito comum. E não, eu preferi eu mesmo lutar e ir atrás do que eu entendo que seria o correto. E a ideia é justamente encorajar essas mulheres a saírem dessa situação de violência, situação de dependência, situação de... E sem deixar, sabe, Sérgio, sem diminuir o homem. Porque existe um movimento que a gente percebe também que nessa ânsia de fazer com que a mulher obtenha o seu espaço na sociedade, tenha esse pé de igualdade, de algumas de querendo diminuir os homens. E esse também não é o caminho. Sabe? Não é esse o... Criar no homem alguém que você tem que ter um pé atrás. Alguém que é seu inimigo, alguém que está contra você, alguém que está para te fazer mal. Não. Não é essa... Mas esse equilíbrio que eu falo do emocional, no seguinte sentido. O homem não se resolve bem sozinho. Difícil. Né? Quando você vê um solteirão, a palavra já diz, né? O solteirão é um carimbo de que alguma coisa está errada, né? Mas com as mulheres, não. É uma questão, talvez, posso até estar errado, né? De que as mulheres conseguem se equilibrar mesmo não tendo o homem ao seu lado. Certo? Como é que se equilibra esta relação da dependência emocional? A resposta é daqui a pouquinho, eu volto já. Você prega isso, fala isso, esse empoderamento que é forte na palavra, mas pelo visto parece que não está acontecendo na velocidade necessária. A gente precisa falar cada vez mais, encorajar cada vez mais, tanto homens quanto mulheres, para que se posicionem no seu lugar, para que cada um tenha de fato o seu lugar e se respeitem. É isso que eu prego lá, até porque eu tenho muitos seguidores homens também. Sim. Então, a ideia é trazer esse olhar feminino para os dois lados. Seu carisma no bloco anterior a gente conversava muito sobre essa questão desse empoderamento e tu me dizias
que as mulheres têm que arregaçar as mangas, né? E enfrentar o seu dia a dia. Isso. O que é arregaçar as mangas? É ficar mais braba? É ficar mais dura? É trabalhar mais? O que para ti significa arregaçar as mangas? Como tu estás e eu também. Pois é, né? É ir à luta de fato, Sérgio. Colocar um objetivo, o que você precisa, o que você quer, o que você deseja para a sua vida, a vida que você almeja, traçar esses objetivos e correr atrás. Não ficar esperando pai, marido, mãe, ninguém fazer por você. Ninguém te deve nada. Isso tanto para homens quanto para mulheres. Mas ninguém nos deve nada. E a gente tem que correr atrás e fazer acontecer. E eu percebo que às vezes as mulheres acabam se acomodando numa situação, né? E até por conta também de não acreditar, né? Por não ter sido encorajadas de ver a possibilidade de que realmente elas podem lutar, que elas podem arregaçar de fato as mangas e que elas têm esse poder, isso que tem elas idade, têm uma idade força. limite. A partir de 50 anos é mais difícil, 20 anos é legal, 30 anos é possível, pela tua experiência. Não há idade. Eu já percebi, eu não posso falar para mulheres mais velhas porque ainda não cheguei nessa idade, mas pelo que eu percebi, pelo que eu presenciei já vi mulheres com 50 e poucos anos, 60 anos, abandonando relacionamentos onde elas eram dependentes, inclusive financeiramente, e de fato arregaçando as mangas e indo atrás, correndo atrás do que elas gostariam de viver, da vida que elas gostariam de ter. Né, uma vida tranquila, uma vida... às vezes até começar a estudar, que eram proibidas no relacionamento, trabalhar, que nunca puderam trabalhar. São essas situações. Quando eu me refiro a arregaçar as mangas, é justamente traçar o objetivo que você quer, o que você deseja, o que você sonha, e ir atrás sem esperar que alguém faça isso por você. Que a gente percebe muito isso, a pessoa esperando que o outro faça, que o outro entregue. Mas tem muito medo de parte de algumas mulheres pela violência. Se ela começar a querer buscar essa independência, como você está falando, né? No trabalhar, no estudar, enfim, o companheiro ou o ex-companheiro acaba usando da violência e deixa ela chantageada. Eu acredito que essa violência já existe antes dela se posicionar. Sim, com certeza. Essa violência existe antes dela se posicionar. E aí ela precisa ter uma força dobrada, buscar meios para que ela consiga sair dessa violência e, de fato, alcançar a vida que ela deseja. E existem meios, né? Já falei isso várias vezes, das possibilidades que ela tem para sair dessa situação de violência. Mas ela ainda é intensa. E é difícil. E, inclusive, quando eu converso com pessoas, e aí nessa questão principalmente de violência, né, Sérgio? A gente precisa falar que familiares, amigos precisam algumas vezes interferir e auxiliar, porque a violência psicológica, para ela sair daquela situação de violência psicológica, é muito difícil. Até para ela se perceber, Sérgio, para ela se perceber na situação de violência psicológica. Certo. De ela entender que ela está sofrendo violência psicológica. Isso precisa, às vezes, de uma pessoa, um familiar, falar, vamos conversar. Nesse caso, quando tu falas de violência psicológica, como o próprio termo fala, não é que o homem vai lá e agride fisicamente, mas ele mantém sobre ela, né, uma pressão, né, ameaçando que vai bater, que vai abandoná-la, é isso. A violência psicológica são uma série de fatores que desencadeiam e chegam até a violência psicológica. Na maioria dos casos, o agressor ele já proibiu ela de trabalhar, de estudar, isolou ela da família toda para ser mais fácil de manipular. E ele trabalha no psicológico dela, dizendo que se ele largar ela, ninguém vai querer ela. Se ele largar ela, ela vai morrer de fome. Se eles se separarem, ele vai matar ela. Isso. Portanto, ela não sabe que isto tudo deixa ela enjaulada. Ela só vive isso. Ela só vai vivendo e ela acredita, e na maioria das vezes, essa mulher se sente culpada por tudo que está acontecendo, porque é também característico da violência psicológica. Não, é porque eu não sou boa o suficiente, porque eu não sou uma boa esposa, porque eu não estou fazendo certo, porque eu preciso melhorar. Não sou mais bonita. Não sou mais bonita, envelheci, engordei. Isso. Vários fatores. E aí esse teu papel, né, das redes sociais, que complementam a tua atividade na área da segurança, nesse mesmo pacote, vamos chamar assim, né? Tanto atuando numa área como na outra. Você disse que é difícil ainda as mulheres aceitarem essas grandes mudanças. Mas que instrumentos a sociedade pode apresentar para essa mulher? Como você mesmo disse, ela tem que tomar consciência disso, mas o bom é que seria ter um start para isso, né?
um atendimento psicológico, ou como nós temos nos alcoólatras anônimos, estruturas civis que possam exatamente fazer esse papel, né, de orientador, de promotor, né, ou melhor, promovedor dessa nova fase que você tanto defende. Seria fantástico. Mas não tem nenhum movimento nesse sentido. Não conheço nada específico para esse movimento de saída de violência. E eu não falo de Joinville, eu não vejo isso no Brasil. Se tu observar, né, na sociedade civil, que eu digo, não na pública, tá? A pública tem lá os seus psicólogos, né? Raramente se conhece, nem se sabe onde estão, mas enfim. Mas eu digo na sociedade civil mesmo. Sim. Para se organizar, né, para que você tenha esses pontos de apoio. Porque apoio na questão da violência, a polícia dá. Sim. Vocês têm uma boa, bem resolvida essa estrutura interna de vocês, certo? A justiça também, de uma certa forma, né, evitando que a pessoa fique próxima da outra. Tem uma série de medidas, né, para evitar a violência. Mas na questão emocional, que nós estamos falando, é zero. Uma mulher tem o teu vídeo, que pede, mostra, como tu estás fazendo agora, mas ela vai pensar agora em casa, puxa vida, mas com quem eu vou falar sobre isso? Sim. Grupos de apoio, né, para mulheres que são vítimas de violência doméstica. A grande maioria das mulheres, mesmo dos homens, não tem com quem conversar, Emily. Sim. Nós não temos mais o desabafo. A gente tem que ter amigos, coisa e tal. Amigos são raros. Uma mão máxima de dedos. E aí você tem um problema e você não quer que o outro dê a resposta. Você só quer botar para fora. Sim. Certo? Uhum. E esses grupos de terapia, ou como eu concebo, né, nesses grupos internos menores de terapia, poderia se tentar, com a tua influência, né, com a tua abordagem, provocar um pouco essa discussão, sabe? Sim. É uma sugestão apenas, né? Sim. Porque eu sempre fico aqui olhando, como quem está lá no outro lado da tela, né? Imaginando quais são as dúvidas que esta mulher, ou mesmo este homem, que está nos vendo, né, nesse momento, pode necessitar, né? Muito bem, ok, a Emily falou, eu vi lá e vi o post dela bacana, a mulher agora no caso, né, lendo aquilo, mas com quem eu vou conversar? Com a Emily é impossível. Ela não vai ter que desabafar contigo. Sim. 210 mil pessoas, imagina se cada um fosse resolver desabafar contigo, né? Sim. Um ano seria o equivalente a um dia de mensagens. E aí, nesse ambiente, a minha maior preocupação é com quem nos ouve. A solidão é muito difícil. Com certeza. Né? A solitude é uma coisa, viver só. Né? Mas a solidão Sim. atinge a todos nós. Sim. Em algum momento da nossa vida, a gente vai viver esse momento difícil, né? E aí falta-nos quem nos ouça. Com certeza. Seria incrível se a gente tivesse algo nesse sentido. Inclusive, já cheguei a rascunhar alguns projetos nesse sentido, mas a gente não consegue fazer tudo que a gente... Tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo. Mas é isso que você acabou de falar, você falando aqui, eu falando, meu Deus, é exatamente o que eu pensava, que eu cheguei a rascunhar alguma coisa nesse sentido, porque a gente percebe essa necessidade desse acompanhamento, desse pós, principalmente para quem não tem estrutura, para quem não tem família para apoiar, para buscar apoio. Então, como você falou, coisas racionais, a gente tem a polícia, tem isso, tem aquilo, mas tá, e o pós, e agora, o primeiro passo...